Olá, pessoal. Sejam bem-vindos novamente ao Congresso Paulista Médico Acadêmico. Meu nome é Fernando Talo e eu tenho o prazer aqui de aceitar o convite de vocês. Eu acho que esse tipo de iniciativa é uma iniciativa muito importante para quem está começando na vida, na medicina. Eu acho que é obrigação nossa, que é um pouco nossa, que somos um pouco mais experientes que vocês, tentar contribuir com algumas discussões e algumas aulas. Hoje nós vamos falar da sedação e analgesia em procedimentos, principalmente na emergência. Esse é um assunto um tanto quanto complexo, no seguinte sentido: não é confortável, em geral, para médicos não anestesistas realizarem sedoanalgesia para realizar procedimentos. Isso incomoda muito, principalmente no começo da vida, no começo da vida na emergência, quando a gente tem que fazer isso, né? Então, a sedação e analgesia em procedimentos, nós vamos chamar de SAP aqui no restante da aula, é o uso de medicamentos ou analgésicos para permitir o desempenho eficaz de procedimentos diagnósticos ou terapêuticos enquanto o paciente é monitorado para possíveis efeitos adversos. Então, isso que é a sedoanalgesia em procedimentos, né? Essa que é a arte, né? Nós vamos ter que realizar uma sedoanalgesia. Nós não podemos ter efeitos adversos graves, naturalmente, e o paciente vai ter que ficar confortável enquanto um procedimento é realizado, seja ele diagnóstico ou terapêutico. Muita atenção nós vamos ter que ter durante essa sedoanalgesia em coisas que, obviamente, vocês sabem que, que são muito importantes para a manutenção da vida, claro, né? Então, a permeabilidade das vias aéreas devem ser permanentemente vigiadas, a ventilação, né? O paciente deve permanecer em ventilação espontânea nessa modalidade, e o nível de consciência. O nível de consciência vai ser diminuído, possivelmente, mas nós precisamos também vigiá-lo, né? A sedoanalgesia para procedimentos, ela aumenta a morbimortalidade. É um procedimento, de fato, a sedoanalgesia, ela tem implicações, inclusive, com morbimortalidade. Quando a gente fala em Joint Commission, né, em acreditação para organizações, para hospitais, etc., exige-se que a sedoanalgesia seja monitorada e avaliada pelo departamento de anestesia. Então, assim, se eu não tiver um anestesista fazendo, eu pelo menos preciso ter um anestesista disponível para dar algum suporte e para ser consultado. Então, isso é muito importante a gente entender. A anestesia deve, no mínimo, estar disponível, de preferência, talvez até realizar o procedimento de sedoanalgesia. Evidentemente, isso não vai ser possível, mas sempre, claro, mas, de qualquer forma, o anestesista deve estar disponível. Nos Estados Unidos, se a gente for avaliar como é que eles fazem a SAP lá, o indivíduo que vai fazer o procedimento, ele tem que passar por um curso. O curso é dado pelo departamento de anestesia, por anestesistas. E aí a gente pode fazer uma diferenciação já de cara. Então, sedação leve e moderada para pacientes ASA 1 ou ASA 2, ok, é permitido com esta capacitação. Mas para ASA 3 e para ASA 4, a orientação, a recomendação é que seja sim, aí sim, feito por anestesistas. Outra coisa que eu acho útil para vocês entenderem é o nível de sedação. Nós temos níveis de sedação. A sedação pode ser superficial, pode ser mínima, pode ser moderada e pode ser profunda. E aí a gente avalia por sistemas, né, ou por responsividade, avaliando a via aérea, avaliando a capacidade de ventilação do paciente, até a função hemodinâmica dele, para a gente descrever os níveis de sedação. Então, por exemplo, vamos pegar aqui a sedação
a sedação leve, a sedação mínima, né? Então, responsividade. A responsividade está normal, né? Com estímulo verbal, a função cognitiva, a coordenação, pode estar um pouquinho prejudicada, mas a responsividade verbal está absolutamente preservada. A via aérea também não há nenhuma alteração, a ventilação nenhuma alteração, e a função hemodinâmica é considerada normal. Agora, se você pegar, por exemplo, o nível profundo de sedação, aí a responsividade, como vocês estão vendo aqui, ela já é mais prejudicada, né? Não é uma responsabilidade normal a estímulo verbal, por exemplo, né? Você pode ter, inclusive, dificuldade para manter a via aérea pérvia. Então, você precisa estar, eventualmente, manipulando, deixando a via aérea pérvia do paciente. A ventilação espontânea pode estar sendo prejudicada. Então, eventualmente, você precisa de algum tipo de suporte respiratório. Agora, é indesejado que haja uma alteração significativa na função hemodinâmica, claro, né? Então, normalmente, ela não deve ser afetada. E aí, o próximo passo depois disso é a anestesia. É uma anestesia, né? Em que o paciente está num estado de hipnose, num estado de consciência, etc. Então, veja que nós temos aqui um nível de sedação até que a gente chegue à anestesia geral. E é claro que esse nível de sedação ele vai ter muita relação com o procedimento que nós vamos fazer, né? A necessidade da sedação tem relação com o procedimento que nós estamos indicando, seja ele terapêutico, seja ele diagnóstico. Então, uma pergunta é: que paciente que precisa de avaliação e tratamento por anestesista? Né? Nós já falamos, né? Existem algumas recomendações. O ASA 3 e o ASA 4, a recomendação é que o anestesista faça a SAP, né? Pacientes com doenças cardiovasculares, é preciso que o anestesista avalie a SAP, né? Avalie a possibilidade de realização da SAP e a necessidade ou não dele participar diretamente, dele fazer o procedimento ou como seria esse procedimento. Então, a avaliação para prever riscos individuais é caso a caso, né? Vai depender de quais são essas doenças cardiovasculares e qual é, entre aspas, a gravidade do paciente em relação a essas doenças. Então, benzodiazepínico ou propofol em baixas doses, benzodiazepínico e ou propofol e baixas doses de opioides, normalmente são fármacos utilizados para esse procedimento. Agora, vou dar um exemplo. Se o paciente tiver uma insuficiência cardíaca congestiva, uma insuficiência cardíaca grave, um paciente que está lá com uma PA sistólica, por exemplo, abaixo de 90 e precisa fazer uma SAP para um procedimento terapêutico ou diagnóstico, aí a orientação é que isso seja feito por um anestesista. Outra coisa importante são o grupo de pacientes que são suspeitos ou com documentação da síndrome de apneia obstrutiva do sono. Eles são mais vulneráveis à depressão cardiovascular na SAP. Existem várias situações que a gente pode eventualmente prever isso. Existem questionários a respeito. O interessante seria a gente tentar evitar opioides na medida do possível para esse grupo de pacientes. Ele pode exigir níveis mais profundos de sedação, então pode ter um pouco mais de dificuldade para fazer a sedação para a realização do procedimento. E existem algumas opções que podem ser utilizadas, como, por exemplo, dexmedetomidina, mas aí a gente precisa, que é o Precedex, e aí nós precisamos realmente avaliar que procedimento que vai ser feito e a experiência do indivíduo com o fármaco. Né? A obesidade mórbida, com IMCs acima de 40, também tem alguns cuidados. Né? Evitar a posição supina, você diminui muito a capacidade vital, a capacidade do indivíduo, né? Isso que é essa capacidade que a gente chama de reserva expiratória mais o volume residual, né? Capacidade residual funcional. Isso diminuindo, a gente corre mais risco de provocar situações como hipóxia durante o procedimento, né? Então,
A orientação é que ele não fique na posição supina, mas, por exemplo, se possível, de acordo com o procedimento, em cadeira de praia. Evitar a sedação de ação prolongada nesses pacientes. Né? Existem alguns fármacos que são muito interessantes, porque eles são de latência curta, de rápida metabolização, mas nem sempre estão disponíveis, como o remifentanil, por exemplo. Então, remifentanil, dexmedetomidina, podemos utilizar propofol. Aqui, talvez, em boa parte das situações, ao invés de optar por uma sedação profunda, por um procedimento, dada a possibilidade, inclusive dificuldade de acesso à via aérea, talvez preferir a intubação para manejo de vias aéreas, dependendo do procedimento, dependendo do nível de sedação que você teria que utilizar, é mais prudente. Pacientes com clínicos de creatinina abaixo de 60, né, que já com um período superior a 3 meses, que a gente vai definir aqui como doença renal crônica. O uso de propofol e alfentanil nesses pacientes parecem ter diminuído mais a saturação que pacientes que não utilizaram esses fármacos, pacientes controles, né? Então, drogas com mais curto tempo de ação, como midazolam, por exemplo, poderiam ter alguma preferência. Né? Então, fentanil e midazolam. Avaliar a distribuição, eliminação ou depuração dos fármacos, né? Isso tem sempre que ser avaliado. Em alguns fármacos, a distribuição, eliminação são semelhantes em pacientes com doença renal crônica, como é o caso dos fármacos que a gente citou. Monitorar fentanil e midazolam, monitorar os efeitos cardiovasculares que eles podem ter, esse sinergismo desses dois fármacos, né? Podem, por exemplo, conduzir um paciente à hipotensão. Então, isso também precisa ser sempre avaliado e vigiado. Pacientes com doença hepática crônica que vão fazer a SAP. Olha, o midazolam pode aumentar a encefalopatia hepática, particularmente em até 2 horas a partir do seu uso. Então, o propofol seria melhor, teria melhor segurança, seria mais seguro, mais eficaz, mais fácil de recuperar esse paciente, porque ele não depende, a doença hepática crônica não vai alterar muito a sua farmacodinâmica, né? Ou a sua farmacocinética, melhor dizendo. Atenção nos níveis de saturação, sempre importante, e assim síndrome hepatopulmonar, às vezes aparece com desaturação relacionado a situações específicas de pacientes hepatopatas, também precisa ser observado. Pacientes idosos, riscos aumentados de hipotensão, hipoxemia, arritmia e broncoaspiração, certamente em relação aos jovens, isso é claro na SAP. O sistema nervoso central parece se tornar mais sensível a fármacos hipnóticos com a idade, isso também tem que ser observado pelo médico que vai fazer a SAP. O tempo de início de ação, por outro lado, é mais lento no idoso em geral, isso também precisa ser lembrado para que a gente não titule e de repente faça um excesso de droga, porque o tempo de início de ação foi precipitado, a gente achou que a droga não fez efeito e de repente fez uma outra dose, mas ainda não estava no tempo dela fazer efeito, particularmente nos idosos. Então, redução das doses e titulações específicas, particularmente em propofol e midazolam, são orientados, são recomendações. Então, asa 3 e asa 4 tem maior risco de hipoxemia por hipoventilação, a orientação é anestesistas, como a gente já viu, né? Existem até alguns instrumentos que estão em investigação para esse tipo de procedimento. Lembrar que o asa 1, né, é um paciente saudável, o asa 2 é um paciente com uma doença sistêmica considerada leve, controlada, né? O asa 3 já é um paciente com uma doença sistêmica considerada grave, o asa 4 já é um paciente com a doença grave e neste momento, naquela circunstância, tem uma ameaça à vida. O paciente 5 é um paciente praticamente que a gente considera moribundo, que não se espera, inclusive, que sobreviva com o procedimento. Né? E o asa 6 seria aquele paciente com morte cerebral e cujos órgãos serão removidos para fins de doação. Existem alguns requisitos, então, para administrar a SAP, né? Avaliação da via aérea, localização, onde está sendo feito o procedimento, condições de monitorização do paciente, o ambiente, né?
O médico da SAP deve ser responsável apenas por ela, ou seja, eu estou fazendo sedação e analgesia para procedimentos, eu sou responsável apenas por isso. Um outro colega vai fazer o procedimento. Não é aconselhável, não está recomendado fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Isso é muito importante. Principais complicações da SAP? Bom, hipoxemia é a mais frequente, 40% dos casos. Depois tem outras importantes também, como vômitos e broncoaspiração, que é uma coisa muito séria que a gente tem que evitar, né? A hipotensão arterial aparece em 15% dos casos, pacientes que entram em apneia e até mesmo relatos de parada cardiorrespiratória. Como a gente viu, aumenta a morbimortalidade. SAP aumenta a morbimortalidade dos pacientes. Então, as habilidades mínimas para não anestesiologistas devem receber cursos específicos, né, para que possam, então, realizar a SAP, para conhecer melhor os fármacos, para conhecer melhor o seu efeito farmacodinâmico, farmacocinético, para relacionar com o tipo de procedimento e a necessidade de associação ou não de fármacos, das doses, etc., para cada público específico. Então, é necessário um curso para isso. É muito conveniente que os indivíduos sejam certificados no suporte avançado de vida, para que, se eventualmente aconteça algo pior, que esses colegas que estão diante da SAP, estão fazendo a SAP, eles estejam preparados para um atendimento de emergência. Então, rapidamente, só para a gente comentar os fármacos aqui com vocês, o Propofol é aquele branquinho, todo mundo conhece, que o anestesista praticamente o anestesista que utiliza, né? Nós, anestesistas, utilizamos muito esse fármaco no centro cirúrgico, mas ele pode ser também utilizado para SAP, mais especificamente para S do que para A, né? Mais para sedação do que propriamente para analgesia, porque ele não é capaz, ele não tem analgesia, ele não é um analgésico. Então, o tempo de início é rápido, 30 a 60 segundos, há uma duração previsível de ação, de poucos minutos, uma meia-vida tempo sensitiva curta, o paciente acorda rapidamente e, em geral, é combinado com opioides, porque, como eu disse para vocês, ele isoladamente não é um fármaco capaz de provocar analgesia. Então, para fazer o SAP, sedoanalgesia, nós precisamos do S e do P. Então, a gente combina um sedativo barra hipnótico, aqui no caso vai ser usado em doses não hipnóticas, com opioide, né, que é um analgésico. Tem até propriedades de sedação também, mas aqui a utilização dele é para analgesia. Midazolam também um tempo de início um pouquinho maior do que o Propofol, um efeito máximo visto depois de alguns minutos, diferente do Propofol também. A duração de ação é mais longa, em torno de 20 a 80 minutos, aí com diversas variáveis, e também é um fármaco que não tem capacidade analgésica e, portanto, também deve ser combinado com os opioides. A cetamina pode ser usado também como um sedativo, né? É o único que nós comentamos até agora que também tem poder analgésico. O início de ação também é semelhante, em torno de 60 segundos, um pouquinho mais, e a duração de ação em torno de 10 a 20 minutos. Existem também outros fármacos que são menos conhecidos e menos utilizados por não anestesistas, como clonidina, dexmedetomidina, que também podem ser utilizados nesses procedimentos. Então, pessoal, esse é o recado que eu queria dar para vocês de sedoanalgesia para procedimentos. Tá? Em relação a doses, são muito variáveis, depende muito de caso a caso. Então, a gente fica confortável para falar em doses, principalmente quando a gente vai fazer utilizando esses fármacos como hipnóticos, ou quando a gente vai fazer uma anestesia geral, mas para sedoanalgesia em procedimentos, é muito conveniente que a gente conheça o caso e, a partir daquela situação concreta, a gente sugira uma determinada dose. Com todos esses cuidados em populações específicas que nós mostramos para vocês. Muito obrigado pelo convite. A gente espera colaborar com vocês todos os anos, todas as vezes que vocês quiserem, a gente vai estar à disposição. Muito obrigado. Até logo, pessoal.